Primeiro, eu gostaria de agradecer oficialmente, né, a todos que estão presentes aqui, né, para essa palestra que é extremamente importante. Eu tive um bate-papo aí com o nosso amigo o Jorge Roque, que fará essa apresentação, e também estendo aí os agradecimentos ao Jorge. O Jorge é uma pessoa extremamente... É um amigo, né? Primeiro que, né, o Jorge, é que a gente falou, o dia a dia aqui já extrapolou, né, as questões, os limites do Ciesp, e a gente já considera aí, o Jorge é um grande amigo, um defensor da indústria que vocês não imaginam, né? Estavam comentando aqui a questão do Parque São José, um parque industrial que há 30 anos em São Carlos não tem, né, não tinha asfalto, você imagina, né? Então, em torno de 300 indústrias lá, e isso estava travado, sim, numa questão extremamente técnica dentro do Ciesp, da CETESB, desculpa, e o Jorge aí, no socorro, Jorge, você tem que vir aqui, vamos ver o que dá para fazer, e o Jorge destravou isso, né, de uma maneira simples até, né, Jorge, é aquilo que você falou, vai lá, entende, discute, coloca a real posição e a coisa destravou. E agora, né, já foi feita a construção da lagoa de retenção gigante, mas é muito grande realmente, né? As tubulações de acesso para chegar lá, né, já estão feitas e agora já inclusive saiu, se não me engano, abriram as cartas da licitação da pavimentação. Então, vamos ver se esse ano ainda, né? E aí eu mais uma vez agradeço você, Jorge, né? Por isso, porque, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Nós temos ali em torno de 300 indústrias, tá? Somente 3 são associadas, tá? Então, é aquele negócio, né? O CIESP está lá para atender a indústria, né? Seja ela ou não associada, correto, Jorge? Então, assim, aproveitando também, falando um pouquinho do nosso amigo Jorge, o Jorge é um engenheiro sanitarista, né? Ele é especialista em recursos hídricos e direito ambiental, trabalhou na CETESB, né, Jorge? Então, por isso que eu acho que esse conhecimento profundo, né, do que é possível, o que não é, né, o que está acontecendo lá dentro, tal. Trabalhou lá até 2010, né, e atualmente está dentro do DDS, né, do CIESP, né, que é o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, né, nas funções de especialista em projeto e gestão ambiental. Quer dizer, o Jorge uma pessoa que eu sempre que eu liguei, né, Jorge, sempre atende, quer dizer, extremamente parceiro, né? E mais uma vez, Jorge, eu agradeço então, né, você por essa oportunidade de falar um pouquinho de um projeto que aconteceu lá atrás, né? Você já comentava, né? Já, olha, isso aqui vai acontecer, se prepara e tudo mais, né? E nós estamos falando aqui de anos aí atrás, né? E o Ciesp conseguiu, junto com a Fiesp, fazer um projeto que é algo que um pouco que o Jorge vai apresentar agora. Então, Jorge, mais uma vez agradeço você, né? Agradeço você do coração mesmo, tá? Por estar com a gente aqui e deixo a palavra aí contigo. Nós temos uma presença aqui, desculpa, mais uma vez, do Marcão, não, Marcos. Ô, Marcão, só levanta a mão aí, né? Que é que é também diretor, e o próximo diretor titular, e do Paulão, que está no telefone ali, tá? Mas está lá, dê um joinha. Me permita só uma palavrinha, só para organizar. Opa. A gente está pedindo o pessoal se identificar no chat, colocar o nome, a empresa, eventualmente um e-mail, porque qualquer material adicional dessa palestra aqui, a gente depois pode encaminhar por e-mail, porque muita gente aqui, tem muita gente hoje, muita gente que a gente não sabe de que empresa é, enfim. Então, a gentileza de identificar no chat aí. Muitos já estão fazendo isso. Muito obrigado. Perfeito, Marcão. Perfeito. E mais uma questãozinha que eu gostaria que todos permanecessem aí com os microfones desligados no momento da apresentação, né? E qualquer eventualidade pode levantar a mãozinha lá ou escrever no chat para as questões aí que forem necessárias. Jorge, a condução é sua agora, tá bom? Muito obrigado. Ok. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelas palavras. A gente e também a toda a diretoria sua. E Marcão, já fica aí, fica à vontade também no início já da próxima aí, estamos à disposição lá no DDS, com toda a equipe lá, sem problema nenhum para o que precisar, tá?
Eu vou fazer uma apresentação, é um bate-papo aí, não sei se vocês querem deixar para depois as perguntas, faço a apresentação e depois a Suzana coloca, se tiver alguma pergunta pelo chat também, inicialmente, estou à disposição aí, tá certo? Eu vou dar um panorama sobre a questão da logística reversa, resgatar um pouco o conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a estadual, a paulista, e apontar para vocês o que avançou do sistema de logística reversa de embalagem geral que a Fiesp e o Ciesp criaram, principalmente para atender as micro e pequenas empresas inicialmente, mas pela demanda e característica desse assunto que foi avançando de tal maneira por parte da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, assim como a CETESB, hoje a gente já avançou e vou mostrar para vocês como é que está o panorama da logística reversa em outros estados, que o modelo de São Paulo foi copiado, tem outros modelos, logística reversa é algo bastante dinâmico, tá? E deixar para vocês aí no final um pouco do histórico do que está acontecendo no país, que de alguma maneira vai ter um reflexo a todas aquelas empresas que de alguma maneira produz e suas embalagens nessa comercialização precisam retornar para o sistema econômico como matéria-prima para novos produtos, tá ok? Então, é dentro dessa linha. Licença só que eu vou iniciar o compartilhamento, um minuto só. Tudo bem? Todos? Estamos vendo. Está perfeito, Jorge. Para mim está ok. Então, aí a proposta, quando a equipe aí de São Carlos pediu para a gente conversar com vocês, o que nós estamos fazendo, o Ciesp, a Fiesp, nesse projeto do sistema de logística reversa, que começou com um piloto e avançou agora para um projeto nacional. O Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp tem um leque de assuntos que a gente está sempre debatendo, fazendo a defesa da indústria, e entre eles aí a questão do acompanhamento do resíduos sólidos, tá? E esse processo todo estratégico a gente se preocupa muito porque é uma defesa da indústria. E dentro dessa defesa da atuação da indústria e nas discussões, articulações com órgão de governo federal, estadual e até mesmo municipal, vou exemplificar aqui para vocês, a gente tem aí a preocupação com relação às obrigações ambientais que a legislação impõe aí dentro das várias obrigações que a indústria acaba tendo, tá? Nesse processo, o destaque principal vai ser aí a política nacional e estadual, referente à logística reversa, como mencionei, especificamente de embalagens, tá ok? Não vou entrar em detalhamento de outras logística reversa, como de eletroeletrônico, pneus, que são alguns específicos, igual ao de embalagem geral, que existe aí acordo setorial, o termo de compromisso que a gente vai destacar. O fato importante que levou a Fiesp-Ciesp iniciar esse projeto foi esse gráfico aí da composição média dos resíduos da maioria das cidades, que em torno, em média, né, uma média, 70%, 60% tem como matéria orgânica, e rejeito que sai do resíduos sólidos domiciliar, das nossas residências. E não foge muito em São Carlos. São Carlos também fez um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que tem uns números muito semelhantes a isso. E aí o que acontece? No lixo urbano, nós temos em torno aí de 28% de materiais passíveis de reciclagem, são reciclagem seco. Então, esses materiais podem ser matéria-prima para uma linha de processamento, entrar na economia circular e transformar isso, gerando renda, oportunidade de trabalho e oportunidade também de negócios. E foi dentro esse olhar que a gente expandiu
o projeto que a gente vai conversar aqui. Um ponto principal que levou a esse olhar é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trouxe, em 2010, a visão de que, a mudança da visão, melhor dizendo, que lixo não é algo ruim. Pelo contrário, nós temos, na verdade, o conceito de resíduo. A gente não fala mais lixo, é resíduo. E esse resíduo que tem um valor econômico, por exemplo, os materiais passivos de reciclagem, ele tem condições de ser reaproveitado como matéria-prima. E os rejeitos é tudo aquilo que, técnica ou economicamente, é inviável processar ou transformar, ele passa a ser um rejeito. E, sendo rejeito, ele precisa ser destinado para uma disposição ambiental adequada. Tá? Mais conhecido na região de vocês e também boa parte do estado de São Paulo são os aterros sanitários ou aterros com codisposição, muitas vezes com resíduos industriais de classe não perigosos. Então, esse é o ponto que a legislação passou a conhecer, reconhecer esse processo, e também algo que a indústria já vinha fazendo antes de 2010, que é olhar aqueles resíduos que saem da linha de produção e que poderiam ser segregados para poder ser reutilizado, reciclado ou ter um tratamento diferenciado. Com isso, você diminui o custo, internaliza esse conceito da produção mais limpa dentro do processo e, com isso, você tem ganhos econômicos, ambientais e até mesmo sociais. Então, a legislação traz tudo isso, só estou resgatando para vocês, tá ok? E, ao enxergar isso dentro de uma política pública, isso gerou oportunidade de negócios. E é isso que a gente vai apontar aqui para vocês. Tá? Princípios básicos dessa política, e a política estadual de São Paulo também estabelece isso. E aí vem a obrigação, a responsabilidade compartilhada, tá, do ciclo de vida do produto, aonde as indústrias têm que começar a pensar nas suas embalagens que acompanham os seus produtos até chegar nas prateleiras do consumidor e até mesmo na forma de encaminhar isso para o transporte para poder chegar na distribuição, no comércio e na distribuição. Então, isso faz com que a gente comece a olhar de outra maneira. Muitas vezes a gente fala, vamos sair do quadradinho e vamos buscar outras alternativas de ver de maneiras diferentes. E aí a política trouxe um instrumento que é a logística reversa. Tem o licenciamento ambiental, que é muito conhecido, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, que é algo que, por exemplo, que já avança aí no município de São Carlos, por exemplo, a educação ambiental conhecida, e o que precisa avançar para incentivar são os incentivos fiscais, financeiros e creditícios para poder a economia circular desenvolver de tal maneira que atenda os princípios dessa política. E, com isso, a logística reversa. E a logística reversa passou a ser um instrumento de obrigação das empresas levantada pelo processo. Então, para isso, né, Shura, nós resgatei aí que nós tivemos aí, no meio de 2019, uma reunião, na ocasião com o secretário Tundizi, que continua, né, mas hoje dentro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, discutindo, ele veio conversar com o Chu, com a diretoria, e eu estive presente aí, tive a oportunidade para debater aí como estaria a indústria e o que a indústria poderia contribuir para o plano de gerenciamento, ou melhor, plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E aí foi um papo bastante produtivo com a equipe dele na ocasião, fizemos várias contribuições, o Chu também apontou vários aspectos interessantes da cidade, e o prognóstico ele trouxe dentro do conteúdo dele essas oportunidades de negócio que já estavam implementadas, instaladas de logística reversa no município, só não tinham sido ainda, como se diria, sistematizado do ponto de vista de informação para poder passar para os demais. Tá?
Então, resgatando um pouco esse assunto. Então, a logística reversa como ciclo, ele traz aí uma visão diferenciada para ser implementada, e cabe à indústria aí estruturar e operar a aplicação, e esse é um ponto da logística reversa que coloca para os fabricantes, importadores, distribuidores e comércio a obrigação de estruturar e implementar um sistema de logística reversa. Tá? Trazer das nossas residências, por exemplo, os materiais passivos de reciclagem para ser segregados, transformados e virar matéria-prima para novos produtos. Tá? E isso não é uma coisa simples. Para a indústria, isso não é o business dela. Na realidade, não faz parte do negócio da indústria propriamente dito, mas tem que internalizar. E foi com essa preocupação de internalizar que a Fiesp foi estudar uma maneira de a gente poder contribuir, principalmente no atendimento da obrigação legal. Tá? E, mais do que isso, avançar com as questões ambientais e sociais. A legislação, tanto estadual quanto paulista, coloca que todo esse processo de implementação de um sistema de logística reversa, de embalagem geral, por exemplo, ela inicialmente aconteceu com algumas empresas num acordo setorial com o governo federal, no estado de São Paulo, através de termos de compromisso, ou o governo pode simplesmente fazer um decreto e estabelecer o regramento que todos precisam cumprir. Mas a regra de hoje, que predomina, que é melhor, a indústria apresenta a sua proposta, é discutida entre as partes, o governo que está envolvido, e, a partir daí, estabelece as metas quantitativa e qualitativa e territorial para você implementar um sistema de logística reversa. Isso a gente vai avançar um pouco mais para frente. É um assunto complexo, tá ok? Não se esgota aqui, só estou passando, a apresentação vai ficar disponível para todos, tá ok? Mas só pontuando para vocês aqui o que a legislação traz, quais são os setores que já precisam e estão já cumprindo e implementando, estruturando e implementando as suas logística reversa, tá? E vou destacar aqui no final, como eu falei inicialmente, os termos de compromisso que está avançando nos outros estados, de acordo com o modelo do Estado de São Paulo ou adaptado para atender as características de cada estado. Tá? Agora, o que vem, e aí é importante para nós da indústria, observar. A logística reversa no Estado de São Paulo, ela vem através da política nacional, da política estadual, mas de uma resolução da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em 2015, estabelecendo que os produtos, após uso pelo consumidor, deveriam ter a logística reversa. E, mais do que isso, trazendo rol de atividades, produtos e embalagens que estariam sujeitos à logística reversa, tá? Destacando para as embalagens, aí o que está aí no meio, aí, o inciso 2º, parágrafo único do artigo 2º, as embalagens de alimento, bebida, produtos de higiene, produtos de limpeza e outros. Então, o que essa legislação trouxe inicialmente, exemplificando esses setores produtivos já de imediato, chamamento, como a gente fala, é o chamamento do setor para apresentar suas propostas de logística reversa, naquela ocasião. Tá? E outros, significa isso, que ao longo do tempo, as outras atividades produtivas, de alguma maneira, ao chegar às suas embalagens, seus produtos junto aos consumidores, vão ter que fazer ou apresentar também soluções para a implementação do sistema de logística reversa. Tá? Então, esse é o ponto. Aí a CETESB, em 2018, que nessa resolução 45 estabelecia que a logística reversa deveria ser cobrada no âmbito do procedimento do licenciamento ambiental. A CETESB, em 2018, implementou como isso deveria ser implementado e apresentado pelas indústrias, e agora existe um regramento mais novo, de 2019, que é a DD 114,
que incorpora a logística reversa no licenciamento ambiental. E aí eu vou chamar a atenção para vocês da preocupação que a gente tem atendido a indústria nesse aspecto, porque pode até mesmo não ser emitida uma licença de operação, por exemplo, renovação de uma licença, porque a indústria não apresentou proposta de logística reversa. Ok? Então, isso como tem acontecido? Tá? A empresa ela recebe uma carta ou, ao longo da licença prévia ou de licença de instalação, do procedimento do licenciamento, vem uma exigência, uma condicionante, de que ele precisa apresentar qual é o sistema dele de logística reversa. Ou ele apresenta individual, ou ele apresenta coletivo. Ou, terceira opção, tá? Tem 3, na 114, ele participa de um processo ou de um sistema que tem termo de compromisso celebrado com a CETESB e com a Secretaria. Se ele não apresenta nenhuma dessas 3 alternativas, ou não respondeu a uma carta da CETESB ou atendimento à exigência que está na licença, na renovação, acontece isso aí, parecer desfavorável de renovação de uma licença de operação. Então, a indústria fica descoberta no licenciamento ambiental e só consegue retomar esse processo com um novo pedido de licenciamento e atendendo o aspecto do licenciamento ambiental. Então, isso já tem acontecido. Ok? Isso é um exemplo para vocês, para deixar claro o que está acontecendo, avançando nesse processo. E aí, é claro, quando se fala em CETESB, todos vocês sabem disso, a CETESB só olha fabricante. Importador, distribuidor e comércio não tem licenciamento ambiental da CETESB. Então, a CETESB só tem o binóculo para olhar logística reversa quem tem licenciamento ambiental. Tá certo? E esse é um cuidado que precisa ter os fabricantes. E aí, os fabricantes têm um detalhe dessa norma. Fabricante de produto detentor da marca. Tá? Você pode ter um supermercado que é detentor da marca, mas você tem uma empresa que fabrica essa marca para ele, esse produto, que gera a marca dele, tá? Na prateleira. Então, isso tem uma corresponsabilidade embutida nesse processo, que seria a responsabilidade compartilhada. Tá? Então, esses são os detalhes referentes a esse processo, atenção a esse aspecto da geração, e não vale para a logística reversa, para você comprovar as obrigações, os resíduos sólidos segregados, que a maioria das indústrias já realizam, no chão de fábrica. Tá? Esse resíduo passivo de reciclagem do chão de fábrica, que muitos já fazem, doam, vende, ou repassa isso diretamente para outro fabricante, isso, na realidade, é o gerenciamento de resíduo da linha do chão de fábrica. Não trata de logística reversa. Logística reversa são os produtos e embalagem desses produtos que ficam junto ao consumidor, que ele vai buscar no ponto comercial. Tá? É isso que entra no volume passivo de logística reversa, que a gente vai chamar a atenção daqui a pouco. Tá? Que é esse slide. Quando a gente assinou o termo de compromisso com a Secretaria de Estado, a gente teve que assumir o compromisso que o sistema tem que recolher 22% quantitativo do volume de embalagens dos produtos comercializados durante um ano. Então, toda empresa precisa cumprir anualmente esse quantitativo do sistema de logística reversa. E a geografia do sistema é o estado de São Paulo, onde você comercializa. Então, você tem que provar no seu licenciamento o volume referente ao que é comercializado dentro do estado de São Paulo. Ah, mas, Jorge, eu comercializo também em Minas Gerais, no Paraná, Mato Grosso do Sul. Opa, então é bom pôr no radar, porque Minas Gerais já tem legislação que cobra a logística reversa, está em implementação. O Paraná também, e Mato Grosso do Sul, mais ainda, porque o Ministério Público acionou
tá? 9 mil empresas que comercializam produtos no Mato Grosso. E todos, ele abriu um inquérito civil e as empresas têm que comprovar se comercializam ou não, se comercializam, o que eles fazem com suas embalagens nessa comercialização. Tá ok? Foi dado prazo, e mais do que isso, só avançando já o assunto, Mato Grosso do Sul, as empresas paulistas que comercializam, que não ainda apresentaram os seus resultados junto ao órgão ambiental do Mato Grosso do Sul, que é o EMASU, igual a CETESB, equivalente, tem prazo até dia 23 agora. Tá? Foi dada uma prorrogação de prazo. Então, só para colocar. Então, quando se está falando em sistema de logística reversa e chega isso na indústria, o que eu preciso fazer? Eu preciso ou estruturar um sistema, tá, de buscar, fazer a logística, pegar embalagens dos meus produtos comercializados pós-consumo e trazer para algum lugar ou para dentro da fábrica e aí segregar e encaminhar para a transformação e geração de matéria-prima no ciclo da produção que a gente comenta daqui a pouco. Ou eu participo de um processo coletivo. Tá? Coletivo ou com termo de ajustamento de conduta. Então, esse é o regramento que tem hoje e o chamamento. Então, se, por exemplo, vocês entrarem no site da CETES, no endereço que está lá, esses são os 3 projetos em andamento, tá? De embalagens, o nosso, em geral, que pega a maioria do setor de alimento, bebida, cosmético, e avança também para as embalagens de tinta imobiliária e outros produtos. Específico aí, que inclusive faz parte do plano de gerenciamento integrado do município, a BIPEC, tá? O projeto dela tem uma cooperativa homologada para fazer esse projeto aí, e tem outro também instituído aí pelos recicleiros, tá? Do Instituto. Então, isso é um exemplo. O que significa isso? Que tem modelos, tá? Modelos específicos para atender as demandas de quem se enquadra de maior interesse de cada um. Tá certo? O nosso, estrategicamente, a gente foi ter esse olhar de demanda criada, como eu comentei, de micro e pequena empresa, mas avançou. Mas como estruturar isso? Cara, é uma questão muito difícil, não é um assunto complexo do ponto de vista da segurança técnica, e, mais do que isso, a preocupação nossa de segurança jurídica, e aí a gente criou um procedimento que reconhece o certificado de reciclagem. Tá? Um documento que ele tem rastreabilidade em cima da comercialização do mercado que já acontece entre operadores e a indústria da reciclagem. Tá? Essa transformação, a gente transformou isso numa oportunidade. E como se dá essa oportunidade? Num ciclo que a gente foi crescendo e desenvolvendo de um projeto piloto que começou em 2017, assinamos o termo em 2018 com a Secretaria, avançamos já para o Mato Grosso do Sul, com o estado do Amazonas, e mais recentemente, tá ok? A gente avançou e criou o Instituto Rever para tirar de dentro das nossas casas, Fiesp, porque nós temos uma limitação do Estado de São Paulo, para ser um instituto que vai atender a indústria no âmbito nacional. Tá? Então, o instituto foi criado, está em andamento, em desenvolvimento, já, e todas as empresas aderentes ao sistema, tá? Porque toda empresa que precisa participar de um termo de compromisso, ele precisa estar associado a uma entidade signatária. Então, o CIESP é uma entidade signatária do Sistema de Logística Reversa, inclusive do Mato Grosso do Sul, já é uma entidade signatária, tá? Agora é o Instituto Rever também, nós somos fundadores desse instituto, e as empresas interessadas, elas assinam
um termo de adesão, que eu vou mostrar a seguir, dizendo qual é a entidade que ela representa, e aí ela vai fazer parte do sistema, e, ao fazer parte do sistema, ela vai ser comunicada à CETESB e à Secretaria, mas principalmente à CETESB, por causa do vínculo do licenciamento, de que ela está atendendo, tá, o sistema de logística reversa. Tudo bem? Então, esse é o avanço. Então, para aderir ao sistema, precisa vir participar, tá? Ter o termo de adesão. Cada regional da diretoria regional do CIESP tem esse modelo de carta de termo de adesão para poder passar para o seu associado interessado. Ele manda para a DR, para a diretoria regional, e ela encaminha para a sede. E nós, da sede do Desenvolvimento Sustentável, departamento, a gente informa a CETESB da adesão e passa a acompanhar essa empresa na obrigação ambiental de adquirir o certificado de reciclagem aí para atender a obrigação quantitativa. Tá, ok? Então, o primeiro passo é o modelo de termo de adesão, tá? Que a entidade faz parte. Tá, ok? Então, isso daí. Esse documento não é suficiente para a CETESB garantir que a empresa está num sistema de logística reversa. Ela precisa, na realidade, fazer parte do plano do sistema e, mais do que isso, o relatório que a gente vai mostrar, o relatório anual das empresas que adquiriram o certificado de reciclagem. E o sistema Fiesp hoje reporta isso, tá? E reportou já esse ano das empresas referente ao ano passado, 2020, e agora nós estamos trabalhando com as empresas para adquirir o certificado de reciclagem ao longo desse ano. Tá? Como se dá esse conhecimento? Você tem o consumidor, ele consome o produto, joga a sua embalagem para coleta seletiva, para segregação, para reciclagem, vai parar no operador de reciclagem, ele comercializa esse material junto a uma indústria de recuperação, de tratamento e recuperação, e esse material passivo de reciclagem, a nota fiscal dele é reconhecida o quantitativo e o qualificativo desse material, e é transformado isso, homologado, verificado, rastreado, e verificado se essa nota tem as informações, e mais do que isso, ela não tem duplicidade. E ao passar disso daí, ela transforma-se num certificado que uma indústria que faz parte do sistema pode comprar a equivalência do que ele precisa apresentar no sistema de coleta seletiva, ou desculpa, de logística reversa de embalagens. Tá ok? E esse dinheiro que a indústria paga, por exemplo, a comercialização do plástico chegou a 138 na última concorrência. Ficou R$40 o material de papel e papelão. Esse dinheiro que é pago pela indústria, ele retorna no sistema de logística reversa para os operadores investir na sua estrutura para aumentar a capacidade de recebimento de materiais passivos de reciclagem para poder criar quantitativo para novos negócios. Tá ok? Então, para isso, você tem aí uma geração de oportunidade de processo produtivo, de geração de renda, tá? E emprego para dentro dos operadores. Ainda não existe ainda o caminho diretamente para a indústria de reciclagem, porque nós temos um gargalo ainda para trabalhar nos operadores. Então, esse é um fato. Tá? Então, esse certificado de reciclagem, a gente trabalha segregado por material e, inclusive, a questão relacionada aos resíduos passíveis de usar como derivados, combustível derivado do resíduo, CDR. Tá ok? Ou seja, isso pode ser também uma outra oportunidade de negócio, que a gente estava até conversando antes, né, Chu? Nós não falamos sobre isso,
mas a matriz deve avançar ainda no país, no sentido de pegar essas embalagens que têm um poder calorífico significativo, transformar isso em geração de energia. Tá? Essa é uma outra oportunidade que temos aí pela frente. Já é reconhecido legalmente pelo governo federal, pelo governo do Estado de São Paulo, então isso já dá uma certa segurança jurídica para investimento dentro dessa área. Tá? As compras desses certificados se dá por concorrência, tá? Valores que saem num edital antecipadamente para que todos saibam e ficar transparente o processo. O balcão é uma oportunidade que existe principalmente para aquelas empresas que, de alguma maneira, não sabiam, deixam para a última hora, e aí precisa ter o certificado para comprovar sua obrigação anual. E já existe contratos de longo prazo, tá? Com antecipação de receita para processos de reciclagem, certificado de reciclagem. Tem a rastreabilidade que eu já comentei, para garantir isso, inclusive o nosso sistema é auditado, e toda essa informação, só para vocês terem uma ideia da credibilidade e da transparência, o mesmo controle de checagem de notas fiscais, a Fiesp doou para a CETESB, e já doou também via Federação da Indústria do Mato Grosso do Sul, para que o órgão do EMASU também tenha e verifique se as notas fiscais têm procedência. Tá ok? Aqui só um panorama da UT de como é que está o sistema como um todo, de arrecadação, recurso financeiro e também de retirada de materiais. A última concorrência que nós tivemos agora no final de agosto, nós comercializamos 19 toneladas de materiais e chegamos próximo de 2 milhões aí de recursos na concorrência. Tá? Não está ainda embutido nesse quadro. E aí a tendência agora do processo é a gente fazer essa transição que nós estamos trabalhando. Estamos já conversando com o Ministério do Meio Ambiente para fazer um acordo setorial via Instituto, porque o Instituto Rever ele vai ser, na realidade, uma entidade gestora desse processo, tá? E representar a indústria em todos os estados. Essa é a ideia. Tá, ok? Dar segurança jurídica, dar um processo, comunicação e o menor exposição e custo operacional para a indústria. Esse é o modelo. Como eu comentei com vocês, já está cabendo ao Instituto fazer o plano, o relatório anual, tá? Periódico. Teremos uma próxima concorrência em novembro, a última do ano, tá ok? E aí a gente entregou em 30/4 o último relatório com as empresas, a relação das empresas que compraram o certificado no ano de 2020. Tá? Então, tem toda uma estrutura administrativa para a gente poder caminhar. E aqui eu deixo para vocês, já concluindo, um pouco o mapa, isso muda muito, tá? Não está aqui em verde Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, está só o do Sul, mas já se avançou esse mapa, mas aqui tem uma relação para vocês todos terem, fica disponível na apresentação, e está no site também, da legislação e como é que está o andamento das tratativas de implementação de logística reversa nos outros estados, tá ok? Isso tem avançado rapidamente e uma tendência muito forte é a logística reversa ser cobrada no licenciamento mesmo, mas, mais do que isso, um modelo que foi feito no Mato Grosso do Sul, onde o Ministério Público se juntou com a Secretaria da Fazenda, pegou todos os representantes que têm notas fiscais sendo comercializadas no Estado e, a partir daí, ele implementa a logística reversa de quem comercializa. Isso é uma tendência muito forte que isso venha a ser copiado pelos outros estados. Tá avançando isso, fora vincular o licenciamento ambiental à logística reversa. Ok? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Desculpa o tempo, mas fico à disposição aí para as dúvidas, o que for necessário aí. Tá bom? Vou descompartilhar um minuto aí.
É isso, Chu. Doutores? Perfeito. Bom, perfeito e preciso como sempre, né, Jorge? É um tema extremamente complexo, como você disse, que dependendo como se faz, ainda mais nesse país, né, a insegurança jurídica é enorme, né? Então, assim, eu fico assim, o CS fez você fez um belo trabalho, né, Jorge, com essa questão É do equipe, né? Instituto. Ah, sim, sim. Mas assim, o Instituto Rever aí realmente é interessante. Isso já extrapolou então a casa, correto? E tem que extrapolar mesmo, porque essas questões são as questões de Ciesp e Fiesp são exclusivas do Estado de São Paulo, né? E aí nós já estamos falando de outros estados, quer dizer, o Instituto realmente veio para uma solução rápida, né? Inclusive ampliar essas discussões aí perante os estados, né? Então, assim, eu vi que tem várias pessoas, ô Jorge, que foram colocando algumas questões no chat. Eu não consegui acompanhar todas, tá? Mas eu acredito que a gente poderia colocar aí, né, na ordem ali daqueles que colocaram essas questões, tá? Eu vou tentar ver aqui. Marcão, não sei se alguém poderia me ajudar aí, ou o Paulão também. Chu, Tá? Oi, licença, eu Suzana. posso ler. Na verdade, o pessoal foi comentando o nome e a empresa de onde eles são, mas tem uma questão da Flávia. Ela diz assim: ó, boa tarde, empacotamos para marcas terceirizadas e algumas empresas já praticam a logística reversa. Mesmo assim, enviando o termo de compromisso das parceiras terceirizadas, a CETESB não aceitou. Algumas marcas não possuem licença da CETESB ou ainda não iniciaram a prática da logística reversa, pois a licença de operação ainda não está no momento do vencimento e não foi cobrada. Como fica essa situação? Isso é importante, essa pergunta, Flávia. Parabéns. Nós temos, na realidade, aí desdobramento dessa resposta. O primeiro aspecto é a CETESB, quando editou a DD 114, ela fez progressivamente o chamamento das indústrias. Ela começou com empresas com área construída superior a 10 mil metros quadrados, depois superior, no ano seguinte, a 1.000 metros quadrados, e a partir desse ano, todas as empresas menor que 1.000 metros quadrados. Só que a gente tem que lembrar, como colocou aí no final, que as licenças têm prazos de vencimento, e dependendo da atividade produtiva, isso varia de 2 anos até 5 anos. Então, a incorporação dentro do licenciamento varia. E mais do que isso, quando você também existe muito a atividade industrial, contrata o serviço, produz no estado de São Paulo, faz o empacotamento dentro do estado de São Paulo, porém a comercialização se dá lá em outro estado, tá ok? E esse produto não é comercializado dentro do estado de São Paulo. Então, quando você vai fazer, ou a empresa está sujeita à logística reversa, ela tem que diferenciar essa fração que ela tem do seu comércio, tá? Apesar de ser algo de interesse da indústria, porque é um ato de comercialização, e aí precisa, muitas vezes, estabelecer a segurança da informação, tá certo? Isso tem que ser apresentado à CETESB. O que tem acontecido, a segunda resposta aí, na ponta das agências ambientais, é que, ao estar estabelecida aquelas atividades sujeito ao licenciamento ambiental e com vínculo com a logística reversa, não fazer um entendimento estrito sensu de como se aplica a logística reversa, ok? Então, a gente tem deparado cartas sendo enviadas para empresas que ela, no primeiro momento, não tem um chamamento para a logística reversa. Mas você tem embalagem que vai para o mercado. Mas calma aí, isso não tem uma obrigação ainda. Eu estou no e outros. Então, isso precisa ser tratado com a CETESB, tá ok? Ou as embalagens que você tem, possa produzir, eu estou falando genericamente, tá certo, Flávia, principalmente para você,
ela se dá a logística reversa em outro sistema. Então, por exemplo, óleo lubrificante, as embalagens de óleo, tá? O que é B2B não está sujeito ao licenciamento ambiental. Ou, desculpa, a logística reversa. Tá? Foi vício aí agora. Então, precisa tomar muito cuidado, e isso é quando a embalagem sai do chão de fábrica, produz e vai para outra indústria, isso não tem logística reversa, isso se dá através do contrato de serviço. Comercialização, você tem que negociar a questão se tem logística reversa na sua embalagem, se é a granel, o que não é. Esse é outro aspecto. O que nós estamos tratando de sistema de logística reversa que a CETESB cobra é o pós-consumo. Vai passar pelo consumidor final. Tá ok? E não a comercialização B2B. Então, alguns cuidados. Aqui está de forma genérica, tá? Marcas de terceiro. Precisa tomar cuidado com relação disso, porque é aquilo que eu falei se caracteriza ou não como corresponsabilidade que você está produzindo uma marca, tá? E aí quem tem que tratar e ver o contrato de serviço de novo, como é que se dá esse sistema de logística reversa. Eu tenho que internalizar no meu negócio? Precisa ser visto. É tudo caso a caso. Te atendo, Flávia? Oi, Jorge. Sim, me atendeu. A questão é que, como empacotamos fubá, diversas marcas terceirizadas, e as maiores, a gente até pesquisou no estado de São Paulo, já fazem a logística reversa, então nós mandamos os termos de compromisso. E algumas ainda não fazem, porque a licença ainda não venceu, conforme eu comentei, e não foram comunicadas disso, né? Mas a gente vai tentar explicar um pouco melhor aí para o pessoal da CETESB, tentar justificar. E as outras são empresas tão pequenas que elas são dispensadas de licença de operação, então elas nem vão passar por isso, né? Então e a gente acaba empacotando por eles, mas em quantidade mínima. Então a gente vai ter que tentar se explicar melhor. Mas te agradeço aí, esclareceu. Tá ok, obrigado. Bom, mais alguma pergunta? O microfone está aberto aí, aqueles que quiserem fazer, é só aproveitar que o Jorge está aqui. O Marcão, vamos lá. Boa tarde, Jorge. Então, tentando sintetizar, ver se eu entendi. As empresas, então, conforme a operação, você explicou bem agora no final, até era uma das dúvidas, quer dizer, se ela faz B2B, ela já não está, enfim, cada empresa tem que olhar lá na lei, no decreto e ver se enquadra. Uma vez ela sendo enquadrada, ela aderindo ao CIESP, automaticamente ela consegue acesso ao instituto e está dentro desse acordo e pode comprar esses certificados, né? Perfeito, de um órgão que certifica, que, enfim, que faz com que o certificado seja honesto, né? Não precisa falar nada. O certificado, Marco, o certificado é do Instituto Rever hoje, tá? Isso. É com toda, assim, o selo CIESP aí, quer dizer, não é nota duplicada, como você falou, com todo cuidado aí, para não estar se metendo numa encrenca, né? Eu só não entendi qual que é a obrigação. Então, beleza, então eu estou em São Paulo, tal, eu tenho minhas obrigações, vou apresentar, eu tenho lá os 22% e vou apresentar para a CETESB, prestar conta lá do meu reciclado, né, da minha captação da logística reversa. Mas como é que isso acontece com outro estado? Que hora que a minha empresa é acionada, eu devo responder qualquer solicitação? Eu não entendi, porque se eu estou em São Paulo e vendo lá para o Mato Grosso do Sul, é uma loucura, né? São 27 estados, como é que eu vou fazer para atender todo mundo? Se puder só explicar esse pedaço aí. Perfeito, tá? Concordo com você, essa foi uma preocupação inicial nossa, porque a gente já tinha a visão de que isso iria ter desdobramento, tá ok? Quando a gente começou o modelo para atender o Estado de São Paulo inicialmente, tá ok? O que aconteceu no Mato Grosso, por exemplo, é que o Ministério Público pediu à Secretaria da Fazenda local do Estado a lista das 9.000 empresas que comercializam no Estado. E o que ela fez? Ela não selecionou, ela simplesmente fez um chamamento. Essas 9.000, tá? Tem que entrar no sistema do órgão ambiental e dizer: eu comercializo produto e
deixam embalagens disponíveis para o consumidor? Então, tinha empresas que faziam B2B, então elas tiveram que entrar no sistema e dizer, não, o meu processo é dessa forma, tal, tal, tal. O outro, olha, eu só comercializo um volume de 200 quilos ano. E assim, cada um foi fazendo sua declaração. Foi dado um prazo, as empresas foram reclassificadas pelo órgão ambiental Emasul, tá? E algumas foram descaracterizadas do inquérito civil e outras ficaram dentro do inquérito civil. Aí vem a segunda etapa. Como você realiza logística reversa? Então, esse prazo está sendo prorrogado até agora, dia 23 desse mês. Tá ok? Então, toda essa lista, com a razão social e o CNPJ, está disponível no site do Emasul, para consulta. Alguns receberam, a maioria no início do processo, receberam o chamamento. Tá? Então, o modelo de como isso se dá, a gente, de alguma maneira, isso é importante, a tua pergunta, se você comercializa e dá uma olhada naquela relação, o alerta amarelo levanta. Tá? A luz amarela levanta no sentido, olha, eu preciso ver o que está acontecendo lá, qual é o regramento. Uma das formas, olha, estou participando do sistema do Instituto Rever. O Instituto Rever participa do Paraná, já está no Mato Grosso, o CIESP está dentro, então isso faz com que dê a garantia para que isso, se é esse cenário, isso auxilie você lá no outro estado, na articulação e no atendimento de acordo com o regramento que foi dado lá. Tá certo? Então, é caso a caso, Marcão. Alguns estão partindo por modelo que partiu do Mato Grosso, outros é o chamamento via licenciamento, que foi o modelo que o Estado de São Paulo fez. E outros já estão pensando em fazer misto, híbrido, as duas formas. Tá? Por exemplo, o Estado de São Paulo não chama ainda as empresas que comercializam aqui. Só para você ter uma ideia, e como isso é complexo, por exemplo, existe município com regramento específico de logística reversa também. Agora, você imagina ter 5.560 municípios com o sistema de logística reversa e você comercializa. Tudo bem, mas você produz, manda para o distribuidor muitas vezes, muitas empresas têm isso, e é ele que faz a distribuição. Você não tem conhecimento pleno do que é comercializado, o espaço territorial. Então, isso cria uma dificuldade de abrangência de logística reversa extrema. Tá? Então, tem se trabalhado para que isso não aconteça nos municípios, porém, isso tem aparecido, é uma preocupação, tem trazido negociações, articulações. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a lei de Cuiabá traz de que a meta de 22% subiu para 50%, mas especificamente para 2 materiais, quer dizer, 2 entre aspas, isopor e embalagens renováveis de comidas e tudo mais, tá? Inservíveis. Então, isso daí é muito específico, mas isso vai afetar diretamente as empresas que têm esse tipo de utilização dessas embalagens. Então, as empresas, por exemplo, que produzem essas embalagens, começam a ter uma preocupação também de corresponsabilidade nesse processo de participação. Como é que isso acontece? Então, começa a ter um regramento diferenciado no intuito também de uma tendência de mudança da composição dessas embalagens. Então, eu paro de utilizar isopor e fim de papo. Mas existe uma indústria de reciclagem de isopor. Agora, ela é suficiente para atender a demanda necessária de logística reversa? Esses são alguns gargalos que o Estado, e aí eu falo federação, Estado e município, não tem noção, tá,
da grandeza de um ciclo de vida de produto ou de economia circular com a abrangência territorial do Brasil. Então, cria dificuldades, tá? E aí, foi isso nos modelos que a gente criou, de reconhecer o que está comercializado e tentar que seja reconhecido pelos estados o certificado de reciclagem. Tá? Não, perfeito. Então, abrangi um pouco a tua pergunta. Não, perfeito. Não, entendi. E mais um motivo para a gente, que o pequeno e médio principalmente, mas eu acho que o grande também, mas o grande se defende um pouquinho melhor, né? Mas o pequeno e médio está dentro desse guarda-chuva aí que o CIESP montou, e, enfim, né? Eventual, se for acionado, tem a quem recorrer, pede aí uma consultoria, enfim, né? Bacana. Era isso. Só para exemplificar isso daí do pequeno e micro, em agosto nós comercializamos, passou agora esses dias 3 certificados, que uma indústria, para atender os 22%, uma pagou R$20 de certificado, outra pagou 75 e a outra pagou 128. Tá? Tudo bem, isso para uma micro e pequena indústria, no momento econômico que nós estamos, isso começa a ser mais uma despesa? Não há dúvida. Isso tem que começar a colocar, a ser internalizado também no balanço da empresa, né? Sim. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Jorge, eu tenho uma questão aqui. Lógico que o grande sucesso disso está realmente na eficiência e chama de credibilidade das operadoras, concorda? Né? Quanto mais elas conseguirem, de uma maneira seletiva, né, separarem isso, terem volume, né, e controlarem todo esse material, né, mais credibilidade, vamos dizer assim, aquela operadora vai ter. Existe uma normativa que faz com que, como se fosse uma ISO, vamos dizer assim, tá? Não sei se eu estou falando da maneira correta, que equipara, faz com que essas operadoras tenham um padrão, tá? Ou um certificado, né, que garanta essa qualidade, quer dizer, que garanta esse controle, tá? Porque é fundamental, porque senão você começa a ter aí operadoras que não são tão confiáveis assim, isso vai fazer com que institutos semelhantes ao nosso aí, né, comecem a aparecer, comecem a ser duvidoso e tudo mais. Não, perfeito, viu, Show? Sua pergunta é muito pertinente. A gente não avança nesses detalhes operacionais, mas o Instituto é uma organização, é uma entidade muito semelhante com seu estatuto, de acordo com o CIESP, por exemplo, tá? Ou qualquer outra entidade. Ela tem um conselho deliberativo, tem um conselho de entidade. Hoje o Instituto Rever tem 50 entidades paulistas e nacionais aderentes ao Instituto Rever, por exemplo. O sistema paulista montado pela gente já tinha 103, são 37 operadoras de reciclagem, e dentro dessas 37 você tem associações e cooperativa de catadores também. E aí o Instituto ele tem 11 normas operacionais para poder estabelecer a forma de organização. E essas normas estão no site da Fiesp e do Instituto Rever hoje. Então, tem 2 normas específicas para homologar as empresas operadoras de resíduos e uma norma para associação e cooperativas de catadores de reciclagem. Por quê? Porque precisa ter você falou muito bem, a verificação se a documentação, uma cooperativa é um colegiado, que tem uma diretoria, que tem um estatuto, que tem a distribuição de renda, de acordo com a comercialização dos materiais recicláveis, e isso tem que ser de acordo com a lei federal. Então, a gente só faz a homologação dessas entidades se elas estiverem realmente atendendo o básico das obrigações civis, administrativa, ambiental, com licenciamento, se for o caso, ou dispensa de licenciamento ambiental.
muitas vezes. Então, todo esse regramento é observado, tá? Inclusive dentro das operadoras, inclusive das associações, o AVCB do Corpo de Bombeiro, por exemplo. Tá? Porque isso é preocupação. Então, tem todo um chamamento para isso, tá? Isso é importante. Isso dá credibilidade desse processo totalmente, tá ok? Exatamente, porque, de certa maneira, nós estamos oferecendo isso, né? Esse trabalho para as indústrias e é extremamente importante. É relevante também, assim, que a gente trabalhe realmente fortemente em cima disso, porque eu particularmente tenho uma preocupação, né? Eu acho que a gente já bateu um pouco esse papo, né? Amanhã, esses 22 vão estar aumentando, né? Esses 22%, certo? Né? Nós estamos iniciando um processo, né? Acredito Já eu, se né? fala em 28. Então, então assim, nós estamos começando um processo agora de logística reversa. Acredito que, lógico, que São Paulo, né, inclusive o Instituto Rever está à frente disso, me parece que está bem, né, tá liderando um pouco isso, junto com alguns outros estados aí, mas o estado de São Paulo sempre à frente. Mas, na sua visão, onde nós vamos chegar, Jorge, tá? A curto e médio prazo? Olha, eu acho que é o exemplo de sair da fronteira, de dentro de casa e avançar. Eu acho que isso não tem volta. Como se trata de um instrumento, de uma política pública e com cobrança vinculada a um licenciamento ambiental, você perde a licença ambiental se você não cumpre uma obrigação, tá? Então, isso mudou de patamar. É uma preocupação administrativa que tem que ficar no dia a dia. Por isso, a Fiesp, no começo de cada ano, ela solta o calendário de obrigações ambientais, por exemplo, que é um norte básico das obrigações federais e estaduais, fora os municipais, tá? De cada um. Então, isso tem que estar no radar. Tá? Esse bate-papo aqui, que eu entendo, é para orientar, para começar a pensar no radar. Agora, para dar horizonte disso, por exemplo, o Instituto Rever tem em torno aí de 1.700 empresas aderentes em cima das associações que estão hoje lá. Tá? E, por exemplo, só o Ciesp tem mais de 500 empresas aderentes ao Ciesp, associadas e que estão aderentes ao sistema de logística reversa hoje. Tá, ok? Então, isso traz uma responsabilidade para a entidade no sentido de dar apoio. Por exemplo, um dos aspectos, aí a Flávia que fez a pergunta dela, a gente depara no dia a dia nosso lá, da equipe de 2, nós temos que atender e orientar tecnicamente como fazer o balanço de massa, para poder a empresa separar o que é B2B do que é passivo de logística reversa, porque nem toda empresa, e principalmente a pequena e a média, tem profissionais habilitados para um entendimento específico para atender essa complexidade. E é verdade. Essa é a grande preocupação. Eu acredito que em curto prazo a tua equipe aí vai ter que aumentar, né? Porque assim nós estamos tendo uma adesão muito grande no Ciesp, principalmente por essa questão, né? A gente tem visto isso, acredito isso que não é só em São Carlos, né? Não é só na diretoria regional de São Carlos, mas todas as outras 42 diretorias do estado devem estar recebendo essa demanda, né? Então logo a sua equipe aí, Jorge, vai ter que crescer. E aí, lógico, esse é o serviço, isso é uma das coisas que o Ciesp tem que fazer mesmo, tá? Bom, gente, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Jorge, eu teria uma pergunta. É Luiz Antônio da Margírias, tudo bem? Opa, Luiz. A nossa empresa, a gente está aderente já, a gente já tem um acordo assinado de eletroeletrônicos, que é o nosso produto. Então, a gente fez Eletro? com a Green Eletro. Isso, Green Eletro, exatamente.
Então, a gente já está com o acordo setorial, com termo assinado junto à Green, a gente já vem prestando as informações dos produtos que estão no acordo 2019, 20, agora 21, então a gente já vem fazendo esse trabalho. E a gente teve uma reunião recente lá, inclusive, com eles, né? Onde eles também estão aderindo agora ao Instituto Rever, já assinou o contrato agora, acho que em agosto, né? Fez a adesão. Então, o que a gente conversou, pelo que eu entendi, né? Que a gente analisou. Nós temos produtos que estão no acordo setorial de eletroeletrônico e a gente informa massa, peso, volume colocado no mercado do produto e da embalagem referente àqueles produtos. Nós temos alguns produtos que são colocados no mercado, mas não estão dentro do acordo setorial de eletroeletrônico. Eles ainda não estão listados naquele acordo. Então, o que a gente está conversando com o Instituto Rever e a Green também? De calcular essa massa de embalagem colocada no mercado dos outros produtos que não estão no acordo eletroeletrônico e fazer a compra do crédito. E a gente está vendo de fazer através da Green mesmo. Pode continuar nesse modelo, porque como a gente já está com a Green associada ao Instituto e nós temos adesão à Green, a nossa sequência, o nosso trabalho está sendo de comprar o crédito através da Green junto ao Instituto Rever. Seria esse mesmo caminho? Perfeito, perfeito, tá? Você pode fazer por esse caminho, não há problema nenhum, tá ok? O problema é deixar registrado e qual é a rastreabilidade do que você tem do produto, do seu produto e das embalagens do seu produto, do que é separado do ponto de vista B2B ou que é pós-consumo, tá? Então, é isso aí, Luiz. O caminho está correto, a orientação, inclusive, só para você sentir aí, a Green Electro que está trabalhando lá no Instituto Rever, mas nós temos também, eles estão dentro da casa, do prédio lá da Fiesp, e das entidades. Nós estamos fazendo também parceria com o SESI e Senai, pondo eles para trabalhar junto, para aumentar a rede de recebimento, tá? Então, a gente está desdobrando e eles são parceiros, são tranquilos. Tá? O caminho seria esse mesmo, está correto, né? Tá correto. Ok, obrigado. Mais alguém? Bom, Luiz, Luiz, só dá mais giros aí. Só pediria depois você mandar um abração pro nosso amigo aí, o Paulo Fadel, tá? Certo? Manda um abração, né? Esse é um amigo que nós temos aí, que sempre está vindo aqui para nos visitar aqui em algumas reuniões mensais. Então, um grande abraço lá para o Fadel, tá bom? Será dado, fica tranquilo. Tá joia? Pessoal, mais alguém? Mais alguém para comentar alguma coisa? Nós já estamos aí com 1 hora de reunião, correto? Eu abriria, se tiver, só para mais uma questão, se não tiver, tá? Eu iria para a finalização. Alguém mais alguma pergunta? Não? Bom, Suzana, você quer fazer um print aí, Suzana, da tela? Se puder abrir as câmeras, por favor, só para a gente fazer Isso. Pediria a todos, então, né? A Suzana quer fazer um print aí da nossa reunião aqui. Devia ter vindo no início, né, Suzana? Mas tá certo. Mas vamos lá. Esperar todo mundo aí fazer esse print. Vamos lá, vou fazer. Pronto. Todo mundo de olho aberto, tudo certinho. Tá joia. Eles estão dando risada, viu, Suzana? Porque eu sou oriental, né? Meu olho está semi-aberto, certo? Então, assim... Então, aberto e semi-aberto está valendo também. Gente, puxa vida, olha, eu agradeço mais uma vez, Jorge, tá? A sua disponibilidade é um assunto extremamente relevante, né? É um assunto que aquilo que você falou está corretíssimo, tem que estar no radar. Às vezes as indústrias não se importam muito com isso, principalmente as menores, as pequenas, né? E isso tem que estar agora realmente muito forte, né? Nos nossos olhares aí, tá? Acredito eu que no futuro aí realmente essas questões vão se ampliar, vão ter uma demanda muito maior, né? E vão se travar cada vez mais, se não é pela própria licença ambiental, por outras coisas, certamente vão haver travas, e é importante, nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando aí de oportunidade de negócio também, né, Jorge?
Eu acho que isso tudo também é importante, né? Então, é importante a gente estar vendo isso e colocar essa questão aí, né, realmente no radar. Marcão, você levantou a mão rapidinho aí, antes de terminar. É que surgiu uma última pergunta aí do Marcelo, da Descasas. Quer colocar a pergunta, Marcelo? Está aí com a gente ainda? Não, acho que já foi. Acho que já foi. Não, ele colocou no chat, mas aí depois por e-mail responde para ele. Tranquilo. Ah, sim, tranquilo. Bom, então, mais alguém? Marcão, posso aqui, o Marcão é o próximo diretor lá, hein? É o próximo diretor titular aqui do CIESP, tá? Você está conduzindo direitinho, Chu. Pode terminar direitinho. Isso aí, Marcão. Bom, vamos lá. Eu gostaria, então, mais uma vez, agradecer ao nosso amigo Jorge, né? É um irmão nosso aí, né? Sempre ajudou a indústria de São Carlos da região também, né? Por essa palestra que veio aqui a esclarecer muita coisa, né? E levantar realmente um alerta aí que nós devemos estar olhando um pouco mais, né? Se não muito mais, para essa questão de logística reversa e toda essa questão de embalagem, enfim, tudo isso. Jorge, mais uma vez, obrigado a você, tá? Obrigado a todos que ficaram até agora aqui, né? Nessa quarta-feira, já 6h18 no meu relógio aqui, tá? E tendo mais oportunidades, aqueles que quiserem questionar algo, é só ligar aqui para o Zé Roberto, que está aí do CIESP, São Carlos, tá? E aí o CIESP aqui acaba sendo essa ponte, né, junto ao Jorge lá, né? Ao DDS lá de São Paulo, tá bom? E está presente aí também o Fernando Santos, que é a outra parte da equipe aí, complementa a nossa equipe do CIESP lá de apoio. Ele está com a câmera fechada, cara. Cadê o Fernando, pô? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, Fernando? Aí, ó. Fernando, home office, ficou escondido. É isso aí, Fernando. Bom, a gente está de casa hoje aí. Eu acompanhei a apresentação do Jorge, foi muito boa. É um assunto que a gente tem trabalhado aí no dia a dia e a gente tem bastante demanda sobre o assunto, né? E fico sempre à disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer situação que a gente tenha que intervir, a gente está sempre à disposição dos associados e também aí dos nossos gestores e diretores aí do CIESP. Perfeito. Fernando, muito obrigado aí também pela sua disposição. Estou em casa aqui também, vi um pouquinho mais cedo, viu, Jorge? Só não me pede para levantar, porque eu estou de shorts, certo? Mas, assim, nossos amigos estão na indústria ainda aí, né, se desdobrando aí, né? Mas, enfim, muito obrigado e uma salva de palmas e boa noite a todos aí. Um grande abraço. Obrigado. Até logo. Abraço a todos aí. Bom descanso.